Uma boa noite a todos, paz e bem. Com muita alegria que nós estamos reunidos para mais este encontro da nossa fraternidade, estudando o documento do Papa Francisco, essa carta tão bonita sobre o cuidado da casa comum, a Laudato Si. Hoje nós vamos para o quinto capítulo, Linhas de Ações Baseadas no Diálogo. Esse é o título do nosso encontro de hoje, que nós possamos deixar iluminar, então, por esse texto do Papa Francisco, que aponta para a gente algumas alternativas de ação e que vem em conta, de fato, das nossas angústias, nossos desejos, né, nossos anseios de ação, de fazer algo por este mundo. Depois da gente olhar a realidade, ver tanta coisa que precisa ser mudada, tantas criaturas pedindo socorro, inclusive a própria Mãe Terra, nós precisamos agir. E hoje o encontro, então, fala de algumas linhas de ação. Creio que é uma provocação para nós nesse tempo em que há tantos conflitos, tantas controvérsias. Nós vamos iniciar, então, fazendo a oração que o Papa Francisco apresenta no final da Laudato Si. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 5 da Laudato Si, Linhas de Ações Baseadas no Diálogo. No capítulo 5, depois de ter apresentado uma visão sobre a realidade do planeta e as causas profundamente humanas da degradação ambiental, o Papa Francisco nos ajuda com sua reflexão, sugerindo caminhos que nos ajude a sair do espiral de autodestruição em que estamos imersos. Seu enfoque está alicerçado em uma série de diálogos que devem ser implementados sobre o meio ambiente e a comunidade internacional, para novas políticas nacionais e locais, para a transparência nos processos decisórios entre a economia e a política, para a realização humana, entre religiões e ciência. Então, o Papa vai insistir no diálogo como chave para a gente sair dessa crise em que nos encontramos. Nós vamos assistir o pequeno vídeo que a Verbo Filmes produziu sobre esse capítulo 5 para iluminar esse nosso encontro, dar de fato as primeiras cutucadas, as provocações, né, para a gente. Então nós vamos assistir esse pequeno vídeo da Verbo Filmes. Olá! Já percorremos uma grande jornada pelas páginas da Laudato Si. Ainda tem os 2 últimos capítulos desta encíclica, onde o Papa Francisco aponta algumas linhas de ação em vista de superarmos aquilo que ele chama de espiral de autodestruição. A partir da espiritualidade da ecologia integral, vejamos então as atitudes e ações que poderão restaurar a nossa casa comum. Nesse capítulo, o Papa vai começar a falar do agir. Fazer o quê?
ele recupera o eixo central da sua encíclica. Clamor da terra, clamor dos pobres. E vai dizer, hoje nossa terra clama. Ela está vivendo uma crise. São várias crises dentro da crise climática. E ele vai pegar um exemplo, que é o aquecimento global. Qual o problema desse aquecimento global? É que nós, seres humanos, dividimos a Terra em países, cada qual com seu governo, seu Estado soberano, que faz suas políticas. Mas a Terra é uma só. Ela não tem divisões. O clima não conhece as divisões. O clima percorre o planeta todo sem respeitar as fronteiras nacionais. De modo que, na hora de resolver um problema como esse, que é o aquecimento global, problema que a Terra já tomou consciência em 1992, quando foi feita a Eco 92 no Rio de Janeiro. Ficou claro ali, olha, nós caminhamos para uma crise climática. Vamos fazer alguma coisa. E na hora de fazer alguma coisa, diz o Papa, agora nós temos um problema. É que a redução de gases com efeito estufa requer honestidade, coragem e responsabilidade, sobretudo dos países mais poderosos e mais poluentes. Ou seja, quem polui mais precisa pagar. E quem é mais poderoso tem a maior responsabilidade. E aí vem, é que quem polui mais é quem vem já poluindo há mais de 200 anos, que foi a queima de combustíveis fósseis, gerando energia para a industrialização. Os países que começaram a industrializar mais tarde, como é o caso do Brasil, ou da China, ou da Índia, dizem, ei, mas se vocês ricos já estão poluindo há tanto tempo, por que nós também não podemos poluir um pouquinho para nos industrializarmos? Ou então, se não podemos mais poluir, que a gente ganhe uma compensação financeira. Paguem a gente, não? Nos paguem, vamos manter a floresta. Agora vamos querer caro para manter uma floresta de pé. E como é que nós vamos então sair desse impasse? O Papa reconhece que a questão não é fácil, que é muito complicada. Tanto assim que ele nos pede, temos que rezar. Rezar para que Deus nos ilumine. E nos ilumine para quê? A primeira questão é conscientizar, tomar consciência da gravidade do problema, e essa encíclica é um excelente instrumento de conscientização. Segundo, começar a nos organizarmos desde a base, agindo localmente, para influenciar nos nossos governos, para que eles mudem a sua posição nas negociações internacionais, que não vejam apenas a defesa das suas empresas, mas vejam a defesa dos pobres e da vida do planeta. O Papa retoma, então, uma ideia que já vem de João 23, retomada por Bento XVI. A necessidade de uma autoridade política mundial. Uma autoridade capaz de influenciar sobre os países e sobre as empresas e sobre os organismos mundiais. Então, desde a base, nas suas organizações populares, até a cúpula do mundo, que seria essa autoridade política mundial, nós devemos ter uma política externa controlada por uma diplomacia, ele usa essa expressão, uma diplomacia, que não cuide apenas dos interesses das empresas, mas principalmente da vida da terra e da vida dos pobres nessa terra. Há vencedores e vencidos entre todos os países, onde se devem identificar as diferentes responsabilidades. Esse que diz o Papa nos faz lembrar as cenas que ainda estão em nosso coração, em nossos olhos, as cenas talvez do pior desastre mineiro que tivemos na história do Brasil, em Mariana, Minas Gerais. Lá, a irresponsabilidade das empresas e também o papel ausente do Estado na fiscalização mostraram aquilo que a Laudato Si quer negar, aquilo que ela quer evitar que se repita em outras ocasiões. A lógica das empresas é a lógica da acumulação do lucro, a lógica da redução dos custos, mesmo colocando em perigo a vida do trabalhador, a vida das comunidades. A lógica dos estados é a lógica de aumentar os investimentos, facilitar
flexibilizar as leis, conseguir benefícios em curto prazo com interesses eleitorais. Agora, a lógica de que o Papa nos fala é uma política de grandes visões, uma política que olha para longe, de continuidade, de largos horizontes. Não por acaso o Papa Francisco está sendo reconhecido talvez como o único estadista ainda em atividade. É uma política onde o Estado recupere o seu protagonismo acima da economia, estabelecendo políticas sociais inclusivas e participativas. É uma política, diz o Papa, aonde a comunidade, a pessoa, possa promover iniciativas locais, no eixo da energia, da matriz energética e de transporte, do consumo, da redução da poluição, de iniciativas para a agricultura familiar mais participativas, onde as pessoas das comunidades sejam reconhecidas como reais poetas sociais, aqueles que produzem e criam, e depois vinculam o Estado a exercitar políticas mais abrangentes a partir das suas intuições. A lógica neoliberal diz que o mercado deve ser o único critério, nada deve intervir no mercado. Para combater essa soberba, arrogância, até uma certa idolatria do mercado, é preciso ações políticas. Nisso o Papa também coloca muito bem. Um dos grandes problemas de hoje é achar que a economia não deve estar dialogando com política, ou não deve ser limitado, influenciado e também, de uma certa forma, até dirigido. Então, a vontade da população, da sociedade, ela se manifesta através da política, e aí a tensão entre a política e a economia, entre o mercado e o Estado, deve voltar como algo positivo na sociedade. Só assim poderemos ter certo controle a essa voracidade irracional do mercado hoje, que gera problemas naturais e ambientais e problemas sociais. Hoje, diz o Papa, alguns setores econômicos exercem mais poder do que os próprios estados. Mas não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. O que entendemos por política? Porque a política ela abrange toda a dimensão da vida, desde a ação que a pessoa está desenvolvendo no bairro, desde uma ocupação para defender o direito à moradia de uma terra que está ali sem uso, no sindicato, agora os vários grupos no Fórum Social Mundial, a Marcha das Mulheres, a política também na forma de exercício do voto. A consequência de escolher bem os nossos governantes, de pensar, de refletir sobre o compromisso que cada pessoa tem na política é fundamental. Tem que acompanhar, tem que fiscalizar, cobrar e continuar no exercício da política, pensando em juntar as pessoas cada vez mais para construir força para a mudança da sociedade. Essa é a grande mensagem, mudar através da atuação política. Pensando no bem comum, Francisco diz que a política e a economia em diálogo devem colocar-se a serviço da vida e que os saberes da ciência comunguem com a sabedoria das tradições religiosas. A Igreja aprecia a contribuição do estudo e das aplicações da biologia molecular, da genética, mas isso não deve levar a uma indiscriminada manipulação genética que ignore os efeitos negativos destas intervenções. Não há nenhuma incompatibilidade entre ciência e religião aqui. Quer dizer, há um reconhecimento do valor, mas é tão importante esse chamado de atenção que a gente não deixe esse poder que a gente tem todo tomar conta da gente, né? Que a gente consiga se segurar e usar esse poder para o bem da humanidade, para o bem da nossa terra. Há textos muito lindos aqui nessa encíclica do Papa. Um pedaço que ele diz assim: os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas. Possui uma força motivadora que abre sempre novos horizontes. E às vezes as pessoas acham que os textos são antigos, que estão fora de moda, mas é preciso reler de novo. A palavra religião tem esse sentido, relegere, ler de novo, e ler com a ótica da nossa época.
falamos também de ética. Esta ética que está dentro das tradições espirituais, mas que vai além das tradições espirituais. Há muitas pessoas ateias e que são perfeitamente éticas. Como é que nós as incluímos? O que eu acho mais bonito nesta encíclica é que o Papa fala a partir do coração. Ele não está falando apenas de conceitos e de ideias. E ele até tem um trecho que também acho muito importante, que ele termina aqui dizendo: a gravidade da crise ecológica obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo, que requer paciência, ascese e generosidade. Lembramos-nos sempre que a realidade é superior à ideia. Por isso este trabalho é importante e pertinente à nossa época, neste cuidado ao nosso corpo comum. Eu chamo até a Terra, o planeta e a vida como nosso corpo comum, não apenas a casa, mas é a nossa vida. E quando percebemos isto, percebemos que estamos interligados, intercomunicando a tudo e a todos, a todas as formas de vida, vai surgir internamente, de dentro de cada criatura, um sentimento ético, de respeito, de querer o bem e de cuidar, porque o outro sou eu. A vida da terra é a minha vida, e por isso eu a quero bem e eu a cuido bem. Que assim seja. O Papa reconhece que muitas ações já estão acontecendo em favor da casa comum. Algumas delas nós vemos na TV, em reportagens, e muitas outras acontecem no silêncio, no anonimato das ações de pessoas de boa vontade. E você? Sua família, sua comunidade, nós? Em que estamos contribuindo para o bem viver e o bem-estar de nossa casa comum? O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, na fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Muito bom, né? Esse vídeo de hoje, de fato, ele ficou muito bom. Assim, grandes mestres aparecem aí para nos dar essa aula tão bonita, né? Esse primeiro falou, Pedro Ribeiro, ele é aqui da nossa região, né, de Juiz de Fora, um homem que, de fato, é uma grande testemunha de pessoa comprometida com a causa socioambiental, né? Ele sempre muito envolvido com as comunidades eclesiais de base, um estudioso que tem vários livros publicados, né? Então é uma pessoa profundamente admirável mesmo, Pedro Ribeiro, né? Depois o Padre Dário, que trabalha muito no campo da resistência à mineração, lá no Pará, é uma pessoa assim também formidável, né? E a Monja Coen, que todo mundo já deve ter visto falar dela, né? Eu acho que é uma pessoa também que fala, e é bonito a forma como ela fala
da Laudato Si, né? Mostra que esse documento não é uma propriedade nossa, de nós católicos, né? Como que outras religiões, e como ela diz, até pessoas sem religião vão encontrar na Laudato Si, de fato, algo com as quais elas se identificam, pessoas éticas, corretas, né? Então é muito bonito, foi muito bom esse vídeo que a Verbo Filmes fez, especialmente esse capítulo 5. E, então, para a nossa reflexão é isso, eu acho que aí eles levantam os vários pontos, né, que o Papa apresenta nesse capítulo 5. Na verdade, esse capítulo 5 traz 5 partes, né, são 5 pontos chaves para a gente refletir, sempre à luz do diálogo, né, eu acho que o Papa insiste no diálogo, né, ele fala que o diálogo na comunidade internacional, né, pega as várias conferências, e depois na Laudato Deum, que ele vai escrever no ano passado, ele fala exatamente disso, ele retoma isso que o Papa escreve antes da COP28, que aconteceu ano passado, né? Como que ele estava preocupado com a COP28, falando assim que essas conferências vêm acontecendo e pouco se tem feito, né? Pouco, de fato, está refletindo no dia a dia, na mudança das políticas dos estados, né? Então, ele fala da importância disso, desse diálogo sobre o meio ambiente na comunidade internacional, como que é fundamental que os nossos governantes, as nossas instituições estejam atentas a esse tema e busquem, de fato, ações efetivas, né? Porque palavras tem muita, nós já temos muita coisa escrita desde a Rio 92 sobre meio ambiente, sobre a crise climática, sobre o aquecimento global, e é preciso ações, é preciso mudanças, né? E aí o Papa, então, fala de uma nova política internacional, depois, na segunda parte, ele fala da nova política nacional e local, e aí toca profundamente na questão política, né? Então, aí ele fala como é importante a incidência política. Então, não dá para a gente pensar uma espiritualidade que seja desvinculada da política, como hoje muita gente fica pregando que a política não deve misturar com religião, né? Tem gente que fala assim, não deve misturar política e religião. Depende de que política que está falando e de que religião está falando, né? Porque a religião, ela em si, ela é política, né? Não tem como você falar de uma religião cristã que não seja política, porque Jesus foi um morto político, né? Ele foi um perseguido e morto político. E Jesus, quando ele fala de opções, toda opção ela é política, toda opção ela carrega em si uma política, uma visão de mundo, uma escolha de caminhos, né? Então, quando Jesus fala dos pobres, a igreja faz opção pelos pobres, é uma opção política, não tem jeito, né? E aí, então, é preciso que a gente tenha uma incidência sobre as políticas internacionais, nacionais e locais, né? O Papa fala disso, né? Então, é preciso isso, que a gente faça articulações, e as articulações têm que ser em rede, porque uma coisa é uma incidência local, que a gente faz com o grupo da gente, com a comunidade da gente, na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, nas instituições da nossa cidade. Outra é quando a gente vai se unindo a outros grupos e faz uma incidência estadual ou nacional. E a incidência internacional, são redes, né? Então, por isso, é fundamental o trabalho em redes, né? Que a gente vai cada dia mais fortalecendo as redes para conseguir ter essa incidência internacional. Hoje, por exemplo, nós franciscanos, como exemplo, né? Nós franciscanos temos um serviço de justiça, paz e ecologia, que é organizado tanto a nível estadual como a nível nacional e internacional, né? E a nível internacional, os franciscanos têm uma representação na ONU, né? Então, o franciscanos internacional, né? Então, lá tem uma representação que tem uma incidência direta na ONU, levando tudo aquilo que os países vão apresentando, né? Então, são formas de incidência política, né? Que a gente vai construindo em rede. E isso acho que é fundamental a gente ter claro. Depois, o Papa fala do diálogo e a transparência nos processos decisórios, né? Essa busca de transparência, que não é algo muito próprio da nossa política brasileira, né? A gente vive num país de pouca transparência, né? Daí a força da corrupção, né? De tanta
coisa errada que vão aparecendo nos processos decisórios no nosso país. Então, eu creio que um dos pontos chaves é isso, é a transparência nas decisões, né? Então, isso precisa haver uma luta grande nossa em favor disso, de transparência. Isso começa a partir da gente mesmo, né? Do nosso modo de viver, do nosso modo de atuar. Depois o Papa fala da política e economia em diálogo para a plenitude humana. Então, é isso que é trabalhado aí com muita força nesse vídeo, que é a questão do diálogo entre a economia e a política. E o Papa tem se preocupado muito com isso, é tanto que ele convocou uma ação mundial que tem crescido, que é a economia de Francisco e Clara, uma forma de repensar uma economia mais em diálogo com as culturas, com as necessidades das pessoas, com os espaços onde nós vivemos. Uma economia que seja, de fato, mais fraterna, mais evangélica, né? Então, nesse sentido, o Papa tem insistido muito nessa política e economia têm que andar juntos, tem que dialogar, tem que pensar no bem comum. Todas as duas têm que funcionar em vista do bem comum, tanto a política como a economia. E, por fim, ele fala do diálogo entre religião e ciência, né? Que também é outro embate que muitas vezes nós nos vemos aí, né? A religião e a ciência que nem sempre conseguem dialogar e nem sempre conseguem andar juntas, né? E como que é fundamental isso, que a ética seja, de fato, a norma que conduza tanto a religião como a ciência, né? Então, é preciso pensar nisso. Não podemos negar a ciência e nem a ciência negar a religião. É preciso que haja um diálogo entre essas duas áreas tão essenciais da vida humana. E termino, então, falando da necessidade dessa ação nossa, mesmo que seja uma ação mais silenciosa, de pequena dimensão, mas que ela é fundamental para uma incidência maior, né? Então, acho que é interessante quando ele fala que a realidade é maior do que a ideia, né? Que às vezes a gente tem muita teoria, mas é preciso que a realidade seja de fato respeitada, que a gente olhe mesmo a realidade, transforme essa realidade, atue nessa realidade com mais ênfase, né? Então, creio que são elementos desse capítulo 5 que o Papa Francisco apresenta para a gente. Então, nós vamos abrir para a nossa conversa sobre esse capítulo. Quem quiser falar, levanta a mão, né? O Clécius, eu não vi ele ainda, ele está aí? Que normalmente tem coordenado para a gente esse momento, né? Não está, né? Mas vamos lá, quem quiser, levante a mão, né? Para participar. O Alexandre. Aí é bom quem for falar, fala o nome de onde é para a gente ir acostumando, né, com cada irmão, cada irmã, né? Alexandre, abre o microfone, sua vez. Boa noite para vocês. É o Alexandre de Muriaé. Eu gostaria de primeiramente falar que eu estou participando daquele curso que está acontecendo, mutirão da Casa Comum, em preparação da campanha da Fraternidade do ano que vem. Eu fiz inscrição e semana passada foi o primeiro encontro, quinta passada, participando na quinta-feira. Estou na turma de quinta-feira. E vai ser até início de dezembro. Muito bom o curso, muito aprendizado sobre a campanha. Não sei se vocês estão sabendo desse encontro. Para nós aqui na nossa região, esse tema da política, principalmente a questão da mineração, né, que a gente sofre aqui na região, ele é muito propício, né? Nós temos aqui na nossa região essa questão da mineradora, que faz essa devastação toda aí, mas graças a Deus a gente tem esse movimento para lutar contra esses movimentos, né? E eu acho muito prudente a gente colocar em ação a nossa fé, né? Fé em ação, que fala nesse capítulo, ela é fundamental, porque muitas vezes a pessoa busca a espiritualidade, mas não tem uma dimensão social, né?
toda a palavra de Deus ela tem um contexto ali político, né? Daquele que foi vivido naquela época. Então, é muito interessante isso aí, que a gente possa refletir, né, nas nossas comunidades, trazer a Bíblia para a realidade, né? A realidade das pessoas sofridas, dos marginalizados, e principalmente preocupar com essa questão do meio ambiente, né? E essa questão também aí da, da fé, no final, a fé e razão, né? Eu acho fundamental isso aí, a gente também preocupar com essa questão aí, a fé e ciência, né? A fé e a ciência ela tem que estar sempre de mãos dadas, né? Mostrando o seu equilíbrio, para que a gente possa também desfrutar das coisas boas que existem por aí. Quero agradecer aí a oportunidade. Obrigado, Alexandre. O Alexandre é aqui de Muriaé, né? O Marcelo. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Frei Gilberto. Meu nome é Marcelo, eu sou aqui de Viçosa. Já acompanho aí a luta da resistência contra a mineração, né? Eu acho, Frei, que nesse capítulo o Papa Francisco ele é ambicioso em trazer temas que eles estão presentes no nosso cotidiano, mas a gente não percebe, ou melhor dizendo, as pessoas dos poderes, as elites, querem que a gente não perceba, né? E aí eu terminei agora há pouco de responder as questões, por isso que eu não mandei antes, mas eu queria me ater a uma. Eu posso ler qual foi a reflexão que eu fiz dessa questão, que é a questão 25. Você acha que é necessário ficar fora da política para não sujar as suas mãos, ou você está convencido de que precisamos participar na vida política para que possamos ajudar a orientar as escolhas? Como poderíamos imaginar uma política ou economia realmente dedicada à plenitude humana e à promoção da justiça ambiental? A minha resposta ela vai muito em contra a que um dos palestrantes do vídeo falou. Acredito que a política está intrinsecamente presente em todos os aspectos de nossas vidas. Viver em comunidade significa, inevitavelmente, viver em política. No entanto, existe uma narrativa frequentemente sustentada por elites de que a política é algo corrupto e indigno, o que leva muitas pessoas a se distanciarem dela. Além disso, há uma confusão frequente entre política e politicagem, sendo esta última caracterizada por interesses individuais e práticas que prejudicam o bem coletivo. Essa percepção distorcida desestimula as pessoas a se envolverem politicamente de maneira saudável e necessária para o fortalecimento da democracia. Essa desvalorização do exercício político legítimo gera consequências evidentes, especialmente nas eleições, onde, por vez, votos são trocados por benefícios mínimos e imediatistas. Esse comportamento contribui para a eleição de representantes que não possuem um compromisso verdadeiro com a sociedade e as transformações estruturais que ela demanda. Em vez de promover políticas voltadas ao bem comum, esses representantes frequentemente perpetuam práticas que reforçam a desigualdade e a ineficácia institucional. Assim, quando os cidadãos se afastam da política por considerá-la apenas sinônimo de corrupção, abre-se espaço para que a politicagem prospere. Portanto, acredito que compreender que temos um papel ativo na vida pública é essencial para auxiliar na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A participação cidadã é um pilar da política orientada ao bem comum, e ela pode ser manifestada de muitas formas, como na atuação em conselhos ambientais, sociais, rurais e outros espaços de diálogo e decisão. Esses conselhos não são apenas fóruns formais, mas oportunidades para a população influenciar diretamente as políticas que impactam o cotidiano e o futuro da sociedade. Ao nos engajarmos nesses espaços, estamos contribuindo para construir uma cidadania ativa que fortalece o ideal democrático e ajuda a construir políticas que priorizem o bem coletivo. Esse envolvimento contribui para romper com a narrativa de que política é algo alheio à vida comum.
mostrando ao contrário, que é através dela que podemos transformar realidade, responder necessidades da comunidade e promover justiça social e ambiental. Essa foi a minha reflexão dessa questão aí, que fala muito da política, né? Ótimo, muito bom. Eu creio que esse é um tema muito forte que nós precisamos, de fato, estar replicando, né, nos espaços onde a gente vive, porque é muito forte ainda a ideia de que a política não é coisa boa, né? Que a política não é de gente honesta, correta. Isso é muito forte ainda no meio das pessoas, que política é coisa de gente que está querendo benefício próprio, né? E com isso é o que eles querem que a gente acredite, como o Marcelo falou, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso para não sermos massa de manobra, né? Evane. Pronto. Tá me escutando, né, Frei? Sim. Pois é, eu estava pensando nessa ação, né? Porque é o capítulo 5, é a ação. Então, essa semana eu assisti um documentário do Frei Beto, e daí ele mostrou como é super interessante. O documentário chama A Cabeça Pensa Onde os Pés Pisam. E eu achei muito interessante que aí ele fala da política, né, que a gente tem que orientar. Isso foi um outro que eu vi, esse não. Eu vi uma outra fala dele falando que o governo federal deveria fazer um trabalho com a sociedade nas periferias e mostrar para elas o porquê o motivo da doença que ela tem, entendeu? Por que ela adquire essas doenças. Então, eu acho que tem a ver, eu não sei se eu posso estar errada, mas me corrija se eu estiver errada. Então, eu pensei nisso demais, eu falei, gente, é por aí mesmo, porque aí a gente vai e mostra às pessoas carentes o porquê que elas estão nessa situação, né? Que é um problema social, mas mostrando o motivo, o porquê que ela está lá, e até na escolha do voto dela, eu acho que por isso que eu acho que tem tudo a ver, né? A política dentro do que o Papa Francisco fala. E eu assisti esse documentário essa semana, que do Frei Beto, achei muito interessante também. Fala sobre a educação pública, assim, ele mostrou um monte de como fazer, como você chegar na pessoa para falar, né, a pessoa que pensa diferente de você e tudo. Então, acho que está tudo a ver. Só isso que eu queria falar. Ótimo, muito obrigado. Creio que a gente está indo no mesmo caminho, a reflexão. Acho que é por aí mesmo, né? Que a gente vai tomando consciência do nosso papel, do nosso lugar nesse mundo, né? Quem mais quer falar? Mas ninguém levantou a mão. Eu vou pedir, né? Não é assim que eu faço todo dia? Alguém mais quer falar? Inês. Ô, Frei Gilberto, no comecinho aqui desse capítulo, onde fala que desde os meados do século passado, e superando muitas dificuldades, foi se consolidando a tendência de conceber o planeta como pátria e a humanidade como povo que habita a casa comum, desde o século passado, né? Então,
aí eu me lembrei de um poema da Cecília Meirelles, que é assim, é Cântico Quarto. Não queiras ter pátria, não dividas a terra, não dividas o céu, não arranques pedaços ao mar, não queiras ter, nasce bem alto, que as coisas todas serão tuas, que alcançarás todos os horizontes e o teu olhar, estando em toda parte, te ponha em tudo como Deus. Eu lembrei deste poema. E Cecília Meirelles, eu não sei se vocês sabem, mas ela era cigana. E atualmente o povo cigano ele se organiza em instituições, em grupos, e fazem parte principalmente dos povos originários também, mas são vários tipos de grupos que eles entram e formam as instituições e obtêm a ajuda do governo e obtêm a certidão, a certeza de que os direitos deles serão garantidos. Então, eu fico muito feliz de ter participado ativamente mesmo com eles, né? Ao lado deles, acampada com eles, eu fico muito feliz. E ver o sucesso deles. Então, e agora eles me convidam para as lutas. Hoje eu recebi um convite para assinar um pedido, sei lá, uma coisa assim, sobre um parque nacional. Depois eu vou querer saber mais sobre esse movimento. Então, tem uma cigana muito valorosa no Rio Grande do Sul, lutando contra a mineradora, tá bom? Chegando lá. Eles formaram um grupo forte, muito forte. Então, são essas coisas que levam a gente a ter um olhar de otimismo. Não tudo está perdido. Sozinha a gente não pode, mas como o senhor bem frisou, Frei, que a gente tem que pertencer a um grupo, porque nós somos do grupo humano. É isso aí que eu queria falar. Muito bom, Tia Inês. Vamos ao Joel Abreu. Boa noite a todos. Eu estive aí ausente essas duas terça-feira, né, por causa de problema político. Então, eu sou muito envolvido aqui na minha cidade de Muriaé. E é um tema mesmo, assim, atual e um tema difícil até para colocar. Eu vivo a política, eu faço parte da política desde quando eu comecei na SEBS. Quando eu assistia lá e via aquelas faixas lá, né? Política, entra ou assiste pacificamente. E foi me conscientizando, aí fui presidente de bairro algumas vezes, presidente de bairro, depois conselheiro tutelar, depois candidatei a vereador e fui até candidato a prefeito há 4 anos atrás. Mas a dificuldade hoje, né, é maior. Parece que está piorando a questão política. A política está virando um comércio, principalmente aqui na minha cidade. Compra de voto descarada. É uma vergonha. Então, aí, às vezes eu fico analisando quando que uma pessoa honesta, que tem intenções boas, né, tem esperança de resolver, e é pela política que a gente resolve.
muita coisa. O próprio o Papa coloca muito para a gente, vocês mesmos já devem ter ouvido, né, que é o melhor lugar de fazer caridade onde é? Na política. Então, eu estou na política há muito tempo, já fui tentado, né? Já fui tentado. O empresário oferece dinheiro, às vezes, a gente passar, mas eu prefiro perder a eleição do que me vender. Então, a gente está aí firme, com esperança, mas já está aí ficando velho e a gente está assim, não deixa a política. Mas a questão de ser candidato vai ficando difícil. Por quê? Não dá para você aí jogar 50 mil, 10, que seja 10 mil na política, e é muito difícil arrumar esse dinheiro. Então, agora, existem pessoas e mulheres que gastam 100, 200 mil e ainda não ganham. E tem aqueles que ganham comprando voto mesmo. Então, é vergonhoso e eu não sei como mudar esse sistema, porque está piorando. Principalmente a política municipal, ela está piorando. Então, a gente não perde a esperança, né? A gente acredita que a gente pode melhorar com a política mais séria, uma política honesta, não sei quando, mas a gente não perde a esperança. A esperança é a última que morre. Um abraço para todos. Obrigado, Joel. É isso aí. Pode perder a esperança, não, né? Vamos a Cássia. Boa noite a todos. Boa noite, Frei. Tudo bem? A minha questão que eu queria colocar aqui é o seguinte, diz respeito à pergunta 24, e aí eu queria contar com a contribuição dos amigos. Por quê? A pergunta é o seguinte: você está ciente da contribuição da sociedade civil para as questões ambientais? Você está ciente dos resultados de políticas positivas obtidos no seu país devido ao trabalho das organizações de sociedade civil? E a gente sabe, né, eu coloquei a participação da sociedade civil essencial no processo de elaboração de políticas públicas, pois ela garante a transparência, eficiência e eficácia das políticas implementadas, contribuindo para o fortalecimento da democracia e a promoção de um governo mais inclusivo e representativo. Eu coloquei sobre as OSCs, né, que são as organizações da sociedade civil, que são mais estruturadas, né, entidades sem fins lucrativos. Mas, sinceramente, eu procurei e não achei a resposta dessa pergunta aqui de forma objetiva. Você está ciente dos resultados de políticas positivas obtidas no seu país devido ao trabalho das organizações de sociedade civil? Eu achei o resultado de muitas políticas públicas, tratados, cartas, convenções, acordos, leis, mas talvez, claro, talvez o suporte disso tudo, o estofo, né, tenha partido da mobilização da sociedade civil. Mas eu gostaria de contar aí com a ajuda dos colegas para exemplificar essa questão, porque realmente eu confesso aí minha ignorância nesse ponto aí. Eu tive dificuldade nessa questão para localizar a origem desse clamor da sociedade aí no êxito, né, dessas políticas implementadas. É essa a colocação, uma provocação, na verdade, Frei. Beleza, Cássia. Eu não vou responder ainda, não. Eu vou deixar em aberto, porque nós temos uma fila de pessoas para falar. Tem a Rosalva, a Nancy e o Jair, que vão falar. Quem sabe um dos três vai dar alguma dica para você aí. Depois, no final, a gente volta na sua questão. Pode ser assim? Claro, que às vezes claro. algum dos três vai dar, e às vezes alguém mais vai levantar a mão aí para responder também a sua questão, né? Eu acho que vou deixar ainda em aberto. Mas vamos ouvir a Rosalva. Obrigada. Eu até gostaria de dar uma contribuição nessa direção da Cássia, mas eu quero ser mais breve, porque todo encontro eu estou falando, e eu preciso ser mais breve, porque teve uma outra provocação que, claro, né, que bateu mais forte em meu coração. Claro que é a poesia, né? E como o cerne desse capítulo é diálogo, eu entendo que diálogo pressupõe partes que se dispõem
a se ouvirem, né? Então, eu estou aqui, eu trago aqui a beleza de um trecho de um poema do Padre Vieira, que diz assim: solidários somos gente, solitários somos peças, de mãos dadas somos força, desunidos incompetência, isolados somos ilha, juntos continentes, inconscientes somos massa, reflexivos somos grupo, encontrando alternativas para nossos problemas. Acho que isso teve tudo a ver com esse capítulo 5. Obrigada. Paz e bem. Muito bom, Rosalba. Vamos a Nancy. Então, é muito bom, né? Ver a Cássia, a Rosalba. A gente se apaixona por vocês aí. E aí, vocês bagunçaram ainda mais minha cabeça, viu, vocês duas? Frei, não deixe elas falarem mais, por favor. Mas, assim, eu achei que o capítulo 4, ele nos incluiu como pessoas comuns. Parece que aparecia muitas oportunidades da gente agir. Nesse capítulo 5, além da provocação da Cássia, que eu achei bem pertinente, e realmente vinda do Papa, o documento, eu acredito que tenha que ser nesse nível mesmo de desafiar o comprometimento, né? Político, científico e tal. E eu fiquei me procurando aqui, né? Assim, como pessoa comum, o que a gente pode fazer? E aí, não respondendo a Cássia, mas me pensei um pouco nisso, Cássia, também. Mas não o que já tem, mas o que se pode fazer. O que eu percebo, assim, num olhar humilde aqui em relação às situações, é que nós precisamos, assim, no mundo pequeno mesmo que a gente vive, meu pelo menos aqui, provocar em pequenas situações a ação pública. Porque o fato de se candidatar a isso, aquilo outro, eu acho que daria uma outra reunião para a gente discutir sobre isso. Mas nesta que eu percebo que o que falta em nós na questão política é a cobrança. A cobrança é efetiva. Aconteceu, só exemplificando, que eu não sei se eu estou achando muito ampla a conversa, né? Eu estou tentando me situar. Mas, assim, por exemplo, eu estive conversando um dia na assistência social e aconteceu um problema aqui, um problema pontual. Aí a pessoa falou assim, olha, e naturalmente a pessoa falou assim, olha, nós tivemos que tomar uma atitude com relação a isso, porque se tornou público. Porque a sociedade toda estava cobrando a ação. Então, se a coisa não tivesse tomado um âmbito municipal, né, o conhecimento de uma perda de um direito, aquilo ali não teria sido atendido. Então, o que eu percebo que o meu papel, por exemplo, é criar uma forma pessoal e no nosso grupo de fraternidade de sermos essa pedra no sapato de quem pode agir. Porque quando a gente torna isso, não é aquela coisa de manifestação, mas de efetiva cobrança, porque nós temos a capacidade de ler, de falar, de cobrar, de saber os caminhos, o que muitas vezes as pessoas não têm. As pessoas que são roubadas os direitos, elas nem sabem que têm o direito, ou nem sabem aonde procurar. Então, eu estou trazendo toda uma discussão ampla
para uma situação mais restrita, né, de agir, porque eu não acho que eu tenho pernas, pessoalmente, para estar discutindo aí uma coisa mais de documento, de ação política, de ação científica, né? Mas nesse mundo pequeno, meu, e eu acho que a gente pode fazer muito, nem que seja por uma pessoa por semana ou por mês, né? Essa é a minha visão. Porque eu tenho uma situação, assim, eu acho a questão política, por exemplo, muito interessante. Não tem como fazer alguma coisa senão pelo mundo. Porque a política em si, o organismo ele está preparado para atender a população. Só que efetivamente não acontece. E o que eu percebo que, por exemplo, a assistência social de uma cidade, ela está preparada, mas ela não chega lá. Se a gente for lá e cutucar. E aí, os políticos... não, eu falo muito bem, eu vou ali a tentar uma vaga para ser vereador ou deputado, qualquer coisa. Eu sinto que a gente perde muito porque a estrutura lá ela está sendo feita para não agir. Então, a pessoa cai lá e parece que acostuma com aquele negócio lá de falar que não dá, que não pode, que não vai dar certo, e que não é por aí, que tem que ter uma lei, que tem que ter uma licitação, que tem que ter não sei o quê, e é só justificativa para não acontecer as coisas. Não, foi muito bom, Nancy. Obrigado aí pela sua participação, né? E Jair. Boa noite a todas e todos. Jair Gomes, Belo Horizonte. Primeiramente, em relação à questão dos temas, né, trazidos no capítulo 5, concordo plenamente com o Papa Francisco, né? As abordagens que ele traz, que ciência e religião podem andar juntos, né? Ciência e religião, e política também, né? Não há como separar essas coisas, dá para combinar, às vezes combinar para que uma coisa abrace e flua paralelamente juntos nesse processo de tentar construir algo melhor para a sociedade, né? E tentando também responder um pouco o que o Joel trouxe pelo seu desencanto com a política, né? Os movimentos sociais têm, né, uma bandeira, né, que já é, pelo menos aqui em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte, que é muito forte que é a questão da reforma do plebiscito, né, popular, pela reforma do sistema político, né? Mudar todo o sistema. Então, quer dizer, a última reforma política que tivemos no Brasil foi feita por um golpista, que é Eduardo Cunha, né? Ou seja, ele tirou a presidenta Dilma, ela mesmo, antes de ser golpeada, né, ela propôs também a reforma do sistema político, para poder tentar melhorar o sistema, mas, no entanto, o delator dela, por assim dizer, foi o que fez depois que ela saiu a reforma política ao modo deles. Então, precisamos, nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos e cidadãs, tentar também levantar essa bandeira, né, empunhar essa bandeira com mais força, para um dia, né, se vemos um contexto totalmente desfavorável, hoje, quando você olha para o Congresso Nacional, né, um Congresso totalmente de direita, extrema-direita, com várias tendências dominadoras ali, que é difícil conseguir passar isso hoje. Mas nós temos que tentar buscar, junto à sociedade, esse movimento de transformar a política, né? E o Papa, né, trazendo já para o nosso campo aqui mais dentro da reflexão do Papa Francisco, ele tem aquele movimento também de encantar a política, né? Tem um movimento também dentro da Igreja Católica que é encantar a política no sentido de tentar trazer as pessoas também, porque foi tudo feito de maneira bem pensada e bem planejada por eles, né? Primeiro, demonizou-se a política, né? Crucificaram alguns, especialmente no Brasil, né? Foram presos aí, eu falo abertamente, o PT, nesse caso, foi o mais sacrificado, né? Embora a gente olhe para a Lava Jato, quem mais estava envolvido com o mensalão era o próprio Partido Progressista, mas quem mais foi penalizado era o Partido dos Trabalhadores. Então, essa questão, né, nos trouxe muitos danos que hoje são quase que irreparáveis, né? Estou aqui também defendendo abertamente tudo, porque pode ser que, onde tem pessoas, pode ser que hajam erros. Mas há uma tendência, né, de tentar
encobrir alguns, proteger alguns, em detrimento de outros. Então, precisamos fazer esse movimento para tentar mudar o sistema político do país. E sobre essa questão nossa aqui dessas reflexões, né, as pessoas aí preocupadas como a gente sair dessa, para além daqui das nossas reflexões, né, acho que a forma que a gente tem é de participar dos movimentos sociais, né, sindicais e pastorais, né, as SEBs, as CPTs da vida, que nos dá a possibilidade de a gente estar lá na ponta, na periferia, no campo, né, na cidade, fazendo essa defesa e esse enfrentamento às demandas que existem, né. A gente ficar aqui nesse momento é importantíssimo, né, porque nos traz mais conhecimento, né, um momento de reflexão, de tranquilidade, na mística do nosso encontro, mas também estar em outros movimentos nos possibilita isso, né. E sobre a nossa fraternidade aqui, né, é importante salientar uma questão. Nós tivemos com o Sindialeto esse final de semana, o Fórum Político Interreligioso de Belo Horizonte promoveu um encontro com o José Genuíno, né, que é ex-deputado federal também pelo Partido dos Trabalhadores. Inclusive foi preso também, foi preso lá na ditadura militar, na luta dele armada na época, e depois foi preso também pelo mensalão e deu no que deu, né, o que eu falei um pouco sobre essa perseguição sistemática a alguns. E ele, vendo que estava naquele ambiente ali de interreligioso, ele falou, pois é, nós também temos que nos alimentar também, para além das lutas sociais, sindicais e outras lutas que temos que fazer, nos alimentarmos também espiritualmente, né? E citou aquele momento como isso. Aí um companheiro nosso que estava participando também, para o qual eu envio todos os dias a reflexão do Frei Gilberto, né, para ele falou, por que você não passa a mandar também para nós, no grupo, as reflexões diárias, né, junto com a oração que eu faço pertinente ao tema do dia. Então, assim, eu também passei a mandar, né, fiz uma observação antes para as pessoas que se sentirem incomodadas, que se manifestem, por favor, né, porque a gente também tem que, às vezes, pisar em ovos, sabe, né, essa questão da religião, às vezes, barra em certas fronteiras. Então, e já tem 3 dias que estou mandando, ninguém reclamou, sabe? Então, assim, acho que mostra também que o nosso trabalho aqui tem a sua importância, né? Acho que isso nos enaltece aqui e nos fortalece para poder continuar com esse trabalho e também provocar outros caminhos para os outros, né? Porque as reflexões que o Frei Gilberto também traz, que os companheiros que participam com ele traz também, nos desperta para outras formas de agir, né? Nos nossos movimentos do dia a dia. É isso. Desculpe a demora. Boa noite a todos. Paz e bem. Obrigado, Jair. Nós vamos pedir, tem uma lista de pessoas querendo falar, está todo mundo sendo muito provocado, né? E o nosso horário já passaram os 5 minutos, né? Então, nós vamos dar a palavra a todos que estão aí, né, querendo falar, mas pedir para ser sintético para a gente depois poder concluir, né? Nós temos na lista a Yanara, depois a Rosimeire, depois a Eliana, depois o Marcelo e, por fim, a Maria das Graças, tá? Nós vamos terminar com a Maria das Graças. Então, vamos lá, Yanara. Ô Frei Gilberto, e pessoal, boa noite a todos. Tem sido muito produtiva a participação nesses encontros. Eu chego às vezes correndo, porque eu participo do texto das mulheres, mas eu faço questão de estar aqui porque tem acrescentado muito conhecimento, e essas discussões, a apresentação das vivências, né, de cada um, enriquece muito a todos nós. Eu tive a oportunidade, vou falar assim só rapidinho aqui, tive a oportunidade de passar pelo mesmo desgosto que o nosso colega aí, participando da política, e vi que realmente está, assim, cada vez mais comercial, né? Virou um negócio mesmo. As pessoas entram e compram as pessoas adoidado. Mas a gente não pode perder a esperança, e eu estou buscando cada dia mais conhecimento justamente para fazer esse trabalho que eu acho que o Papa exige, pede para que a gente faça, de que quem tem um pouco mais de conhecimento vá e busque outras pessoas e vá transformando o seu conhecimento como uma sementinha, né, que faça
germinar a indignação e a vontade de correr atrás de fazer alguma coisa por um mundo melhor, mais justo, né? E ecologicamente muito mais confortável. Eu vou parar por aqui. Teria muita coisa para a gente falar, mas é isso. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Rosimeire. Boa noite, pessoal. Sou Rosimeire, de BH. Eu gostaria de comentar, a partir da questão da Cássia, a respeito das OSCs. A nossa experiência aqui em BH, em Minas Gerais, OSCs são usadas para privatização de serviços públicos, né? Então, está valendo a pena a gente dar uma olhada bem. O Zema mesmo agora acabou de escolher 10 OSCs para privatizar escolas, sendo muitas delas comprometidas, já sendo julgadas, né? Não podendo ter contato com o serviço público e estão colocadas aí para gerir escolas. Então, as OSCs têm um trabalho, um papel hoje diferente das ONGs, né? Muitas fazendo um trabalho bem interessante. E queria comentar a respeito do sucesso na resistência, enquanto ONG, do marco temporal, né, do movimento dos indígenas. Foi um movimento organizado que está conseguindo barrar esse avanço, né, do marco temporal. Então, esse é um tipo de ação das ONGs. E uma internacional, o Greenpeace, né, o Greenpeace consegue ações bem interessantes e mobiliza muita gente. Só para concluir, eu queria lembrar também como eles conseguem nos afastar da economia. Conversando com uma colega da economia, Eliane Calais, né, alguém já deve conhecer, ela me falava, a economia era ciências humanas, né? Foram mexendo com o avanço do capital, saiu das ciências humanas, né? Então, a gente passou a desprezar o conhecimento econômico, parou puramente lucrativo. E, bem antes, nos primórdios históricos, né, também a política, a economia política. Quando o Papa fala, né, aqui na parte 5, política, economia em diálogo para a plenitude humana, ele não foi explícito para dizer que era política econômica, né? Economia política, aliás, que não se separa economia de política, porque o Estado está aí, né? Então, vale a pena a gente se debruçar nessa questão da economia política, porque é a política que define a vida, né? Que define. E a economia ela tem que estar a serviço da vida, não a serviço do lucro, né? Então, a gente uma situação para a gente estar bem atento. Pudéssemos nós ter mais formação política econômica, né? E atuar mais nesse sentido. Também está sendo muito bom para mim estar participando com vocês e agradeço. Boa noite. Obrigado, Rosimeire. Vamos para o Marcelo. O meu é breve, é rapidinho, só respondendo a colega, vou citar duas leis que foram, enfim, parte da organização da sociedade civil. A própria Política Nacional de Meio Ambiente, do início dos anos 80, ela é construída a partir das demandas dos movimentos ambientais. E a outra é onde Frei Gilberto está, né? Belisário se tornou um patrimônio hídrico, é uma lei do município de Muriaé reconhecendo esse espaço, que é uma luta, né, Frei, da Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração. Ou seja, a sociedade civil organizada conseguiu, com muita perspicácia, convencer a Câmara de Vereadores de Muriaé e estabelecer uma lei no qual Belisário é o patrimônio hídrico do município de Muriaé. No meu entendimento, é uma contribuição da sociedade civil organizada. É só para exemplificar a Política Nacional de Meio Ambiente, que é dos anos 80, e essa lei aí de Belisário, que é recente. Obrigado, Marcelo. É a nossa lei de 2019, né? Quem mais que levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pessoa, né?
Maria das Graças. Frei, quando o Jair comentou aí, eu lembrei do grupo de fé e política, que tem uma igreja, e que eu acho super importante que as pessoas conheçam e entrem para o grupo para poder discutir essa questão, porque uma coisa está ligada na outra. Não adianta você dizer que tem fé se você não consegue perceber que uma coisa está ligada na outra. Você poder agir para poder lutar pelos direitos de todos, os seus e de todos. E aí eu fico pensando também, que o Jair comentou aí do Sindieletra aí, como meu marido também é aposentado da Serica, eu fico pensando sobre essa questão do Zema lá. Enquanto a população realmente, as pessoas precisam se unir, porque é só através da união e da participação coletiva que as pessoas conseguem as coisas, não tem outra maneira, não tem outra forma. E esse grupo nosso aqui, porque, como eu te falei aqui no início, a gente precisa continuar para se fortalecer, para a gente se fortalecer, para a gente poder conseguir fazer alguma coisa efetivamente, porque é isso que nós precisamos, é isso aí. Obrigado, Maria das Graças. Eu acho que clareou um pouco, né, Cássia, o que você perguntou, e eu queria só citar mais um exemplo. Por exemplo, nós estamos aqui na Zona da Mata de Minas, e a nossa região aqui, ela também é conhecida por lei como Polo Agroecológico do Estado de Minas Gerais, né? Então, é uma luta também de anos das várias organizações ligadas à agricultura familiar aqui da região, que vem somando, vem se encontrando de várias cidades, até chegar, de fato, a um projeto de lei e ser aprovado. Agora, o que eu penso é que, muitas vezes, essas leis que são aprovadas, que favorecem, de fato, a proteção ambiental, como todo projeto de lei, tem autoria de um deputado, de um vereador, né, ou do próprio executivo. E, às vezes, eles acabam assumindo como os donos do projeto, né? Então, a gente vai passando para a história como se fosse o fulano de tal que apresentou o projeto de lei e foi aprovado, né? Como se ele fosse o autor. E a autoria, na verdade, é dos movimentos sociais, das mobilizações das comunidades, né? Então, acho que isso aí é muito importante ficar claro, né? Que a grande maioria desses projetos de lei que são apresentados em nossas câmaras, assembleias, quando favorecem, de fato, a proteção ambiental, eles nascem das comunidades, dos movimentos sociais, né? Então, isso nós podemos pegar os projetos de lei, todos eles, né, que tratam da questão socioambiental, vêm de movimentos sociais mesmo, de lutas antigas que vão, de fato, se concretizando em leis que possam garantir, de fato, um investimento maior nos aspectos que a lei protege, né? Mas nós vamos terminar, então, o nosso encontro. Eu agradeço muito a todos vocês. Eu acho que foi muito bom, o debate é bom, que vai nos ajudando a pensar, a enriquecer. Quem ainda não respondeu as perguntas, né, vale a pena responder, né, aprofundar mais. As perguntas de hoje, elas são intrigantes mesmo, e é muito bom a gente poder estudar um pouquinho mais, ler. Quem não leu a Laudato Si, lê, né, e responder as perguntas, né. Nós temos várias participações que foram feitas por escrito, né? Eu queria só ver aqui algumas. A Eliana, então, ela tentou falar e não conseguiu, aí ela escreveu para a gente: vou enviar um artigo de opinião de Marina Paula, onde ela aborda o avanço da exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha. Ela expõe vários depoimentos de moradores do Vale, onde, em resposta à solicitação de acesso ao projeto Vale do Lítio, o governo afirma que não há documentos estruturantes, o que indica uma falta de planejamento, né? Então, ela coloca isso aí, né? Então, o Henrique fala da importância de se criar em cada Câmara a comissão de legislação participativa, né? Então, creio que é isso por hoje, né? Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, né? Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos vocês, um abraço, fiquem com Deus, paz e bem.
Com Deus. Paz Paz e bem. Tchau. Paz e bem.